Oi, meu nome é Rosângela de Castro, sou pedagoga com especialidade em recursos humanos. Bem, uma das razões que eu resolvi fazer esse vídeo e que me motivou a fazer esse vídeo foi o programa que eu assisti com a Fátima Bernardes, dia 3 de setembro de 2012, onde o tema principal era sobre o passado. E realmente é um tema muito abrangente. Muitas das pessoas não gostam de sequer pensar no passado. Existem pessoas que dizem até não ter passado. Mas ao ver esse programa, eu tive uma necessidade muito grande de fazer esse vídeo, de fazer com que as pessoas entendam da importância de não se negar esse passado. Um passado que nada mais é do que uma tremenda biblioteca, a biblioteca da nossa vida, onde existem vários volumes, com vários temas, e que existem por demais situações acabadas e não acabadas. Situações de conflitos, situações de medo, situações de seguranças, enfim, e que traz em nós emoções, sensações que, ao pensar neste passado, reporta para a nossa vida presente tudo isso. Mas o que eu achei de interessante nesse debate foi da importância de se lidar com esse passado sem emoção. Eu achei sensacional isso. É complicado? É difícil? Não tenho dúvida. É difícil. Mas se nós pensarmos nesse passado como se fossem umas páginas com diálogos e imagens, onde nós pudéssemos ver é como se fosse um exercício. Isso. Algo que tivéssemos feito. Peraí, nessa época eu fiz isso, isso e isso. Mas eu posso trazer isso para o presente e com situações diferentes e hoje com mais sabedoria, com mais visão, sabendo eu dos resultados que isso poderia me dar, ou a curto ou a longo prazo, fazendo mudar meu futuro. Porque é isso que é o mais importante. Você às vezes pode não ter um grande começo, né? Mas ter um final maravilhoso. E esse final, e até mesmo esse teu presente, pode ter respostas positivas a partir desse ler o teu próprio livro, ir à sua própria biblioteca, a biblioteca da sua própria vida. E ela começou há muito tempo atrás, quando você era um ser que começou a pensar, quando você viu à sua volta coisas, objetos, experimentou sensações que às vezes nem o teu entendimento você tinha, nem o teu entendimento chegava a essas informações, mas você podia senti-las através das emoções, e isso reportou no seu inconsciente. E a psicologia já diz isso, né? São fases que atravessamos e que reflete em comportamentos na nossa juventude e até mesmo na nossa fase adulta. Mas não vou reportar a psicologia agora não. Vamos fazer uma situação diferente, né? E aí você vai encontrar nesse passado conflitos. E vocês poderiam me dizer qual foi o seu maior conflito? É difícil, né? Mas sabe, uma coisa eu posso garantir a todos vocês. Somos vitoriosos. E somos muito vitoriosos. E sabe por quê? Porque estão aqui me ouvindo e eu estou aqui falando com vocês. Exatamente por isso. Porque eu estou aqui falando com vocês e vocês me ouvindo, repito. E vocês podem imaginar a luta que vocês travaram
ou melhor, que nós travamos para estarmos aqui, foi grande, gente. E estamos aqui porque vencemos a nossa primeira batalha, o nosso primeiro conflito. E o resto, as batalhas seguintes, é a nossa sobrevivência. A começar, quando a gente começa a olhar, né? A gente pode imaginar assim, imagina eu sendo bebê, olhar para os pais e falar, meu Deus, eles riem por tudo que eu faça. Eles não estão nem me entendendo direito o que eu estou querendo dizer. Estão lá rindo, né? Tudo é alegria, tudo é felicidade, a cada situação, a cada tudo. E a gente vai crescendo, chega na fase da escola e vamos só escrevendo no nosso livro, na nossa lembrança. E a cada passagem, a cada subida de degrau, a cada virada de página, vai se construindo o nosso passado. E às vezes, esse passado, às vezes traz tantas lembranças, né? Traz tantas emoções, de alegria, tristeza, sofrimento. E às vezes nós deparamos com ele de uma tal forma que às vezes a gente viaja no tempo. Esquece até daquele momento que nós estamos vivendo, naquele presente. E a situação é tão real que nos transportamos. Mas o que é gostoso de tudo isso é fazer desse passado sem emoção. Porque se você for com emoção, você não vai ter o poder do raciocínio. Não vai poder saber pesar, medir, avaliar e tentar trazer de tudo, daquela bagagem toda, daqueles exercícios todos que você atravessou, algo que te possa crescer, algo que te possa te favorecer, algo que te possa tornar um ser diferente. Porque é a diferença que faz você melhorar, aparecer, ser melhor. E você ser igual, é igual, simplesmente igual. Olha, eu tenho algo comigo que eu não sei nem aí se vocês vão concordar. Mas eu não gosto de me sentir muito presa a normas, a regras. Eu vejo sim a receita do bolo. E sigo sim os parâmetros. Mas eu gero a minha própria receita. Eu gero, baseado nos parâmetros que são exigidos, os meus parâmetros. Baseados na minha verdade, naquilo que eu acredito, naquilo que eu posso oferecer, naquilo que eu possa passar. E cada passagem, cada mudança, cada coisa que você cria, vem fazendo parte da sua história. Nunca negue essa história. Enquanto houver um sopro de vida, enquanto houver algo a explorar, não tenha receio, vai lá na tua biblioteca, pesquise, porque eu tenho certeza que você vai encontrar resposta para muita coisa que você quer fazer hoje, e vai repercutir lá na frente. Não pense que tenha terminado, acabado a sua chance. Isso não é verdade, gente, mas não é mesmo. É como se fosse um livro fechado, esperando para abrir. E só basta você chegar lá, ó. Qual é o tema que eu quero ver? Que tema da minha vida eu quero ler? Que tema da minha vida eu quero mudar, eu quero transformar, eu quero fazer algo diferente? Qual tema? Algo que eu aprendi, que eu li na infância? Que eu vivenciei na minha infância? Que eu quero aplicar agora com meus filhos? Não sei. Algo que eu aprendi na minha adolescência,
que eu quero apresentar aos meus netos? Talvez. Mas tenho certeza que existe resposta. Essa resposta que lá naquele passado, lá naquele livro, você não encontrou resposta. Mas existe. E sabe por que existe? Porque você agora no presente, garanto a você que você sabe. Tanto isso é verdade. Você já parou para pensar? Quantas vezes a gente pensa assim, puxa, se fosse naquela época, hoje eu faria isso. Entendeu agora por quê? E pode, gente. Tudo pode, desde que se queira fazer, desde que se acredite. Tudo pode. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida. Sou mulher formada, eu tenho meu potencial, sinto de verdade. Até hoje não ter ido numa universidade, ter feito uma palestra, ter passado um pouco de alguma coisa. Mas eu agradeço a internet, sabe, por essa oportunidade que está me dando. E eu espero que esse meu vídeo seja assistido, seja filtrado e seja muito aproveitado. Reflita. Não tenha medo do passado e muito menos do futuro. O presente vocês já sabem, vocês estão vivenciando. Agora o futuro vocês podem construir. E essa construção, as ferramentas para esse futuro, eu garanto a vocês que tem muito a ver com esse passado. E vocês podem mudar. E isso, não tenha medo de abrir este livro, fuçar esse sebo, esta biblioteca, porque eles têm muito a te oferecer. Não negue. E eu achei por demais maravilhoso esse tema que a Fátima Bernardes citou. Ou melhor, questionou. E é verdade. Por que nos incomodamos? Porque nos sentimos. E às vezes, dependendo do que sentimos, não gosto nem de pensar. Então arranque as emoções. Os veja simplesmente como gravuras e diários. Livros que irão te trazer muitas ferramentas para o teu presente e usufruir no futuro. Eu repito isso trilhões de vezes para que isso fique bem gravado em você. Bom, e é isso. Eu quero que vocês gostem desse vídeo e que muitos venham assistindo. E que qualquer tipo de conflito que possa existir em você, lute com todas as armas. Lute, porque geralmente esses conflitos estão refletidos lá atrás. E você vence. Vence. Tchau. E obrigada.